Eu tenho uma mentoranda que faz parte do meu programa de estudos e que anda se empenhando muito para passar numa grande procuradoria. O que eu tenho certeza que vai acabar acontecendo. Mas esse vídeo não é para falar dessa mentoranda, e sim da pergunta que ela me fez. Observe essa pergunta. Boa noite, professor. Estou adorando a plataforma. Era o que eu precisava porque eu estava muito perdida nos estudos. Mas estou com dúvida em uma coisa. O material do cursinho segue a ordem de assuntos de acordo com o edital da Procuradoria. Percebi que a plataforma do senhor manda eu estudar os assuntos numa ordem diferente. Está certo isso? Essa aluna tem dúvida se está certo ela estudar as matérias do edital, mas numa ordem diferente do que o edital oferece. E daí então, eu respondo essa pergunta para a aluna fazendo uma pergunta a você que está assistindo esse vídeo. Você consegue me dizer a principal diferença do concurso público para passar numa procuradoria daqueles concursos para demais carreiras, como por exemplo magistratura para virar juiz, Ministério Público para virar promotor e o concurso para se tornar defensor público? A principal diferença é que dessas carreiras, o concurso público de procuradoria é aquele que detém uma previsibilidade maior do que vai cair na prova em relação a esses demais concursos. Eu passei em 12 procuradorias, quer na esfera federal, quer na esfera estadual, quer na esfera municipal. E além disso, eu me tornei professor de curso preparatório para concurso público. Essa longa trajetória no mundo dos concursos públicos, em especial para as carreiras de procuradoria, me trouxe uma bagagem que me permite enxergar com muita clareza que de todas essas carreiras que eu falei para você, o concurso público de procuradoria é o concurso que é mais possível você prever o que vai cair na prova comparado com essas demais carreiras. Você quer ver como isso é possível? Percebam o seguinte: de 50 a 70% de uma prova de procuradoria é composta por 5 disciplinas. Ou seja, nós temos um concurso público cuja metade a 70% das questões vão versar sobre 5 disciplinas. Se você pegar outra carreira, por exemplo, para juiz, você vai ver que 50% da prova, 70% da prova vão tratar de muito mais disciplinas. Isso não quer dizer que ser juiz é mais difícil que ser procurador, não é esse o ponto. Quer dizer que os outros concursos possuem características que lhes são próprias, e dentre elas é que esses concursos não detêm uma previsibilidade tão grande quanto é possível prever para um concurso de procuradoria. Outras coisas também são possíveis de serem previstas. Por exemplo, se você for no caderno de questões de direito civil, vocês percebem que das questões de direito civil, 70% delas, ou seja, mais da metade, versam em regra sobre 3 assuntos: parte geral, direito das obrigações e direitos reais. Ainda no campo da previsibilidade de uma prova de procuradoria, nós podemos encontrar outras características. Quais são essas outras características? Mais ou menos 50% das questões de direito administrativo, por exemplo, versam sobre 4 assuntos, que é estrutura e organização da administração pública, regime jurídico de direito administrativo, licitações e contratos administrativos e poderes, em especial poder de polícia. Outra coisa que se repete nos concursos de procuradoria se refere à matéria de direito constitucional. Quando nós lemos as questões ali ligadas ao direito constitucional, é muito comum numa prova de procuradoria nós encontrarmos questões tratando de controle de constitucionalidade e poder legislativo. Já lá no caderno de direito tributário, sempre com uma certa frequência, nós encontramos questões tratando de 3 assuntos: limitações ao poder de tributar, extinção, exclusão e suspensão do crédito tributário e crédito tributário propriamente dito. No caderno de processo civil, nas provas das procuradorias espalhadas pelo Brasil, dificilmente não tem questões tratando de 3 assuntos: recursos, execução contra a fazenda pública e efeito suspensivo contra e a favor a fazenda pública. Outro assunto de extrema importância é precatórios. Eu não sei se precatório vai estar lá na matéria de direito constitucional ou na matéria de processo civil, ou nas duas até. Mas é difícil você abrir uma prova de procuradoria que não tem uma questão sobre precatórios. Percebam como é possível você antever muito do que vai acontecer numa prova de procuradoria, e o que eu disse aqui não é só isso. É possível nós, em outras matérias, prevermos outros assuntos. Você quer ver o outro exemplo que eu vou dar? Nos últimos 2 anos, tem um tema que caiu em todas as provas de procuradoria do Brasil. Você sabe qual que é esse tema? Perfeito, eu não vou dizer aqui nesse vídeo,
você curta esse vídeo, comente que você tem interesse, que eu faça um próximo vídeo falando qual que é o tema que nos últimos 2 anos caiu em todas as provas de procuradoria, e vocês vão ver, não é pegadinha, não tem qualquer macete, é simplesmente que eu vou dizer para você um tema, você escolhe a prova de procuradoria que você quiser, que esse tema vai estar lá. Por isso que eu estou dizendo que, quando nós falamos de um concurso público de procuradoria, a vantagem para nós concurseiros em comparação às demais carreiras é que nós conseguimos montar um programa de estudos voltados para a procuradoria num grau de precisão muito maior que para as outras carreiras. A partir daí, não faz sentido nós estudarmos na ordem cronológica do edital, mas sim estudarmos na ordem de importância de cada assunto para uma prova de procuradoria. Aqueles assuntos que são mais cobrados e se repetem nas provas são os assuntos que têm que ser estudados primeiro, as revisões têm que acontecer com uma maior frequência, e não tem por que nós seguirmos a ordem cronológica do edital, do concurso público. Mas, claro, isso aqui é uma previsibilidade do que acontece na maioria dos concursos públicos de procuradoria. Pode ter aquela prova daquele mês, daquele ano, cujo esquadro dela foi diferente da maioria dos concursos públicos de procuradoria? Claro que pode. Mas isso é muito difícil acontecer. A regra é os concursos de procuradoria respeitarem um padrão. E que padrão que é esse? Esse padrão possui um grau de previsibilidade do que pode cair na prova maior nos concursos de procuradoria em comparação a outras carreiras. Daí que você que está estudando para concurso público, você tem que se pautar pela prova que foi a exceção? Não, você tem que se pautar pela regra. E nessa de você se pautar pela regra e prestar 1, 2, 3 ou 4 concursos públicos, invariavelmente, a maioria deles as perguntas que vão recaindo sobre a sua prova são essas perguntas que a gente, de uma certa forma, consegue imaginar comparado a esse padrão de prova de concurso de procuradoria. Perfeito? Essa foi uma dica aqui para você que está estudando para concurso público e ser procurador. Forte abraço e até o próximo vídeo.